mais uma vez um bom dia. E para passar a mensagem desta manhã, eu convido o irmão que vem lá do Boa Vista, o irmão Eliezer, né? Hoje, essa manhã, ele vai passar a mensagem para nós, né? E acredito, eu vi ali um violinozinho e acredito que no final ele vai nos contemplar uma linda canção, né, de violino, que, aliás, é muito bonito, né? Irmão, seja muito bem-vindo à nossa igreja, sim? Primeiramente, eu saúdo a Igreja de Deus com um feliz sábado. Que alegria, irmãos, poder estar com vocês nesta manhã. Me sinto extremamente confortável aqui, porque a minha igreja é bem parecida com essa. E eu estou feliz por estar aqui. Vim a convite da Lani, é isso? Isso. A Lani esteve lá na igreja, na minha igreja, e me convidou para vir aqui passar esses momentos com vocês. Eu fico muito contente, porque a gente sabe que em cada lugar dessa Rondônia e desse Brasil, há uma igreja adventista onde a gente pode chegar e congregar com os irmãos como família de Deus. Na minha igreja, eu sou o primeiro ancião. E para sair de lá, só quem é ancião sabe, é difícil. É difícil, irmãos, porque as igrejas pequenas, elas precisam de todos os seus membros, ainda mais do ancião, né? O ancião tem que estar lá. Ainda agora, a secretária da igreja me passou uma mensagem e disse assim: o pastor chegou aqui e reclamou a sua presença, a sua falta aqui. Falei, diga para ele que o trabalho que ele está fazendo aí, eu estou fazendo aqui. Então, estamos no mesmo nível, né? Graças a Deus por isso. Irmãos, eu fico muito contente de poder estar com vocês, e eu quero pedir que a plataforma se sinta à vontade. Eu fico muito feliz porque eu posso chegar mais perto, né? Eu tenho 62 anos de vida. Não parece, né? Eu tenho essa carinha de 15. A gente não pode forçar também a natureza das coisas, né? Mas eu estou brincando com os irmãos. 62 anos de idade são 62 anos de adventista. Quando eu me entendi por gente, eu já estava andando pelos corredores da igreja. E eu sou de um tempo, irmãos, acreditem, que só haviam 5 famílias adventistas em Porto Velho. E eu pertenço a uma delas. A minha família foi uma das fundadoras da Igreja Adventista, aqui em Rondônia. E era a família do irmão Lima, a família do capitão Agra, a família da irmã Adamar Saraiva, a família do irmão Itamar Maduro e a família do pastor, professor Neufrásio Lima. Nós éramos apenas 5. A igreja adventista começou lá no bairro do Areal. Vocês sabem ali onde é o colégio Getúlio Vargas? O antigo, né? Bem em frente ao colégio Getúlio Vargas, ali começou a igreja adventista. Depois ela foi ali para perto do Cine Teatro Resc, que hoje é a Igreja da Paz, na praça. E depois nós fomos para 7 de setembro, esquina com Terreiro Aranha. A casa pastoral ainda está lá, só que com uma fachada nova na frente, mas a casa pastoral está por trás. E ali era a nossa igreja central. Assim começou o adventismo aqui. E eu sou testemunha disso. Eu me lembro, irmãos,
que nós não tínhamos outras igrejas. Depois dessa igreja veio a igreja das Pedrinhas. E eu estava lá na igreja das Pedrinhas junto com meu tio, Josué, que era evangelista da associação. Naquela época, missão, né? Missão Amazônia Ocidental. E ali, irmãos, nós construímos a igreja das Pedrinhas. E levou a metade da igreja central para a igreja das Pedrinhas. Aí depois, nós fomos fazer a igreja da Liberdade. E eu estava lá também. Eu lembro que eu montava numa bicicleta, eu era uma criança de 11 anos, eu montava numa bicicleta junto com meu tio, e minha mãe preparava um lençol branco. E aquele lençol, nós chegávamos onde hoje é a Igreja da Liberdade, tinha um pé de, eu não lembro de que, se era de cajueiro ou de mangueira, mas eu acho que era de cajueiro. E a gente amarrava ali aquele lençol, colocava 2 tijolos para ele ficar esticadinho, e enquanto meu tio pregava, a gente ia passando os slides, que era aqueles tabletzinhos. E ali, irmãos, nós fundamos também com outros irmãos a Igreja da Liberdade. E novamente outra metade da central foi embora para a Liberdade. A central é a igreja mãe, né? Aí depois veio o presidente da missão aqui, que era o pastor Aníbal Pitô, um argentino. E ele foi e construiu a igreja da Nova Porto Velho. Nessa eu não estava mais. Igreja da Nova Porto Velho. E ele trouxe aquele modelo da igreja lá do Canadá, por isso que a igreja da Nova Porto Velho tem uma arquitetura diferenciada das outras igrejas. Em seguida, irmãos, nós partimos para a igreja do Areal. E fundamos a igreja do Areal. Depois nós partimos para o bairro da Floresta e fundamos a igreja da Floresta. Então foram anos e anos de vida, irmãos. Eu não tinha tempo, mesmo como um adolescente, para ficar em casa. Era a Bíblia debaixo do braço e vamos pregar. Graças a Deus, irmãos, depois da igreja da Floresta, eu perdi as contas de igreja. E essa é a primeira vez que eu venho aqui. Quando alguém me chamou para vir aqui, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, mas eu não tenho ideia, não sei onde é que fica essa igreja. Ela disse, não, eu te mando o mapa, professor. Eu mando o mapa para o senhor. Mas mesmo mandando o mapa, eu não acertei. Peguei o Uber e vira para cá e vira para lá. Eu já estava tonto para chegar aqui. Eu já ouvi dos bancos da igreja alguém dizendo assim, a igreja acabou. A igreja está fraca, tem poucos membros. Acabou nada. Nós éramos nada quando nós começamos. E olha hoje o que nós somos. Olha hoje o que nós somos como igreja de Deus. Irmãos, nós vivemos um tempo difícil, é verdade. Depois da pandemia, as coisas pioraram muito. Eu estava falando lá na sala pastoral para as minhas amigas ali, e eu estava dizendo da minha igreja. Eu originalmente sou filho da igreja central. Nasci lá, né? E de repente eu recebi um convite. O pastor chegou comigo e disse assim, professor, eu preciso que o senhor saia da igreja central e que o senhor vá para o Boa Vista. Porque a situação lá está muito difícil. Lá nós estamos no seguinte ponto, nós vamos fechar a igreja e vamos entregar a chave na associação. E ele disse, o senhor me chama para isso?
Ele disse sim, porque você é um bom soldado. Você é experimentado no campo da batalha. E é você que tem que ir lá consertar as coisas. Irmãos, quando eu cheguei na igreja do Boa Vista, nós tínhamos em torno de 82 membros nos registros da secretaria da igreja. Mas, irmãos, frequentando, nós tínhamos 8 a 10 membros. Uma igreja bem maior que essa aqui. E cada vez que eu passava a porta da igreja, eu estremecia. E eu dizia assim para mim: Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? O que o Senhor pretende, meu Deus, com isso? Irmãos, saímos de porta em porta, chamando de um por um de volta. E muitos desconversavam. Não diziam não, mas também não diziam sim. Alguns voltaram. Outros não voltaram e nunca mais voltarão. Porque essa igreja está vivendo um dos seus últimos momentos nessa terra. Nós estamos vivendo aquilo que a serva do Senhor chama de período do joeiramento, do balanço, de sacudir. Fica quem é do céu. Quem não é do céu, vai sair. Agora não é eu e nem você que vamos apontar esses. E eu conversava com o meu pastor, o pastor Arlindo Pacheco, e ele disse assim: professor, preste atenção. O tempo é difícil, é dificultoso, é verdade. Mas a mensagem tem que ser pregada, custe o que custar. Nós vamos ter igrejas que precisarão ser fechadas. Nós temos igrejas que os irmãos serão dispersos, e cada um vai ter que cuidar da sua fé. Se preparem para esse tempo, nós já começamos a viver isso. Mas isso é motivo de tristeza? De forma alguma, muito pelo contrário, motivo de alegria, porque o Senhor está às portas. Quem está limpo, continue limpo. Quem é justo, continue fazendo o quê? Justiça. Quem tem uma vida purificada em Deus, continue nessa mesma marcha. Irmãos, quantos eu não vi sentados no banco da igreja? São 62 anos como adventista. E hoje eu volto nessas igrejas e olho para os mesmos lugares e pergunto assim: onde está o irmão fulano de tal? Que era um baluarte na igreja. E as pessoas dizem: não está mais entre nós. Não vejo isso como uma derrota. Não vejo isso como um sofrimento. Eu vejo isso como uma ditosa vitória em Cristo. Isso estava previsto e assim será. Por isso, quando o irmão chega comigo, e eu como ancião passo por isso muitas vezes, ele chega comigo e diz assim: irmão, estou indo embora, eu não vou mais ficar aqui, eu não quero mais ficar na igreja. Eu procuro saber as causas, os motivos, e quando eu vejo que não é mais possível mantê-lo ali, eu digo: irmão, vá em paz, vá com Deus. Muitas vezes eles pensam que eu vou ficar insistindo. Não o faço.
Porque cada um de nós seremos responsáveis pelos nossos atos diante de Deus. Ninguém, usando aqui o português, o popular, né? Ninguém vai se salvar pendurado na perna do outro. Ninguém. Opere a sua salvação. Cada dia, cada manhã, opere a sua salvação. Você individualmente, ore a Deus. Consagre a sua vida a Deus cada dia pela manhã. Porque só assim nós vamos vencer as vicissitudes terríveis que há nesse mundo de pecado. Então, irmãos, por todos esses motivos, eu estou feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado porque vocês perseveram na fé. Não abandonem essa fé. Às vezes meus alunos dizem assim: professor, nessa idade tão jovem. E eu falo assim: porque eu sou filho de Deus. Porque eu nunca bebi, nunca fumei, durmo na hora certa, acordo na hora certa, me alimento de forma correta. Então Deus derrama as suas bênçãos. Eu louvo a Deus todos os dias da minha vida, porque um dia meus pais conheceram essa verdade e a aceitaram. Os dois já descansam no Senhor, aguardando o soar da primeira trombeta, juntamente com o meu irmão mais velho. Nós éramos 5. Meu pai e minha mãe já morreram, meu irmão mais velho já morreu, e só resta eu e minha irmã. E eu disse para ela: eu vou lhe empurrar primeiro no túmulo. Você vai primeiro. Ela fala: nada disso, nada disso. É os mais velhos que vão primeiro. Né? Eu falei: nós vamos quebrar essa regra aqui. Tá? Você vai primeiro. Tá? E não, a gente brinca assim. Queridos irmãos, mas se Jesus viesse hoje, a pergunta é: de que lado você estaria? De que lado você estaria? Você estaria naquele grupo que diz assim: cair rochedos, montanhas sobre nós. O desespero cairia em cima de você. Ou você dirá: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Eu anseio, irmãos, pela volta do Senhor Jesus. Todos os dias. E lá em casa a minha esposa, ela faz o culto dela lá no escritório dela, e eu faço o meu culto no meu escritório. E logo que a gente casou, a gente fazia o culto junto, mas depois eu disse: olha, tu vai cuidar da tua vida espiritual, que eu vou cuidar da minha. Por quê? Porque tu não vai salvar agarrado em mim, e nem eu agarrado em ti. Então cada um cuida da sua vida. E aí de manhã cedo, eu só vejo ela passando para o escritório dela, que ela também é professora, e ela vai lá fazer o culto dela. Escuto ela cantando, e eu aqui estou cantando também no meu escritório. E cada um ora e sai para o seu trabalho. Agora à noite, eu me sento na beira da cama e pego o espírito de profecia que está lá na cabeceira da minha cama, e a gente lê 2, 3 páginas, e aí a gente ora junto antes de dormir. Isso, irmãos, é todos os dias, isso faz parte do nosso dia a dia, zelando pela nossa fé. Agora, a gente precisa entender uma coisa: a igreja é defeituosa, tem suas dificuldades, mas como diz o espírito de profecia, ela é o único objeto do cuidado de Deus nesta terra. Por isso, não se revolte contra a igreja,
Não se revolte contra a liderança da sua igreja. Não se revolte com o seu ancião, não se revolte com o seu pastor. Porque essa igreja só permitiu que eles chegassem lá, porque ela é objeto do supremo cuidado de Deus. E eu cheguei aqui e a primeira coisa que eu fiz foi olhar aquela placa ali. Tirei foto dela. Sabe por quê? Porque o nome daquele pastor que está ali, Enoque Gutside, foi meu colega de quarto no internato. Nós moramos juntos. E eu tirei a foto e daqui a pouco eu estou mandando para ele quando eu chegar em casa. Foi meu colega de internato. A minha geração inteira. E eu estudei para ser pastor. 2 anos. Aí tive que abandonar o curso porque meu pai morreu aqui em Porto Velho, atropelado. Ali na esquina do Colégio Dom Bosco, o caminhão passou por cima dele e matou ele. E aí minha mãe disse, você tem que voltar, porque aqui em casa só tem mulher, e você tem que vir cuidar da casa, porque seu pai morreu. O meu irmão mais velho já trabalhava no Banco do Brasil em Ariquemes, e ela disse assim, você passa 1 ano aqui, depois você volta, e termina o curso de teologia. Eu falei, nessa condição eu vou, até hoje, irmãos, nunca mais voltei. Minha mãe me enrolou mesmo, né? Nunca mais voltei. Queridos, mas Deus tem os seus planos. E hoje eu olho para os meus colegas pastores, pastor Carlos Pacheco, pastor Arlindo Pacheco, pastor Carlos, todos eles foram da minha época, fomos colegas no internato, lá no educandário nordestino adventista, chamado ENA. Nós estudamos lá, fomos colegas de quarto. E hoje eu percebo que Deus tinha um ministério preparado para mim, que era o ancianato e o ministério da música. Graças a Deus, irmãos, Deus me deu bênçãos infinitas. Bênçãos na minha vida profissional. Eu consegui me formar em 4 graduações. Eu sou formado em História, em Sociologia, em Filosofia e Música. E tenho mestrado em Ciências Sociais. Eu louvo a Deus por isso. E tudo isso eu tenho revertido para o bem da causa de Deus. Talvez se eu fosse pastor eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo. Mas Deus sabe os melhores caminhos. Por isso, irmãos, nesta manhã, é motivo de regozijo estar com vocês. Partilhando um pouco dessa história que muitos aqui não conhecem. Vocês sabiam disso tudo que eu falei aqui? Não sabiam da história da igreja. E eu tenho um longo documentário sobre isso. Como professor de história, né? Eu amo a história. Então, qualquer dia desse que os irmãos quiserem me convidar, eu venho aqui para mostrar as fotos do início da igreja adventista. Eu tenho um arquivo inteiro guardado. E antes de morrer, antes de Jesus me levar, eu quero deixar um livro escrito da história do adventismo em Porto Velho. Se Deus quiser. Estou me preparando para isso, juntando o material. E o pessoal da associação, quando eles querem saber qualquer coisa, eles dizem assim, telefona para a enciclopédia, telefona para o Google, que é eu. Quando é para se tratar da igreja, da história da igreja. E esses dias eu tomei um susto, eu falei, eu estou ficando velho mesmo. Eu cheguei na porta da igreja central e tinha uma fotografia lá na porta da igreja central, naquele vidro que divide ali. E eu estava lá, menininho desse tamanho, vestido de desbravador, em pé lá na porta da igreja central. Aí eu olhei e falei para minha irmã, sou eu mesmo esse aqui? Ela falou, tu não lembra dessa foto? Eu falei, eu não.
Ela disse, é tu que está aí. Aí eu descobri, eu estou ficando velho mesmo. É dura essa realidade, mas está aí. Graças a Deus por isso, irmãos. E eu louvo a Deus, porque Deus me deu a alegria de conhecer a Igreja do Leão de Judá. Agora eu não vou mais dizer que não conheço. Agora eu conheço. E achei vocês extremamente simpáticos. Muito obrigado por isso. Vamos inclinar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Agora que vamos abrir a Tua palavra, bom Deus, sê conosco. Preparas o nosso coração para a mensagem desta manhã. E ajuda que sejamos, Senhor Deus, acima de tudo, sucintos, pedagógicos, para que nós possamos alcançar o coração de cada irmão aqui presente nesta manhã. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 23, abram as vossas Bíblias. Em Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23, do verso 1 em diante. Deixem vossas Bíblias abertas neste salmo, para que nós possamos fazer a reflexão desta manhã. Esse salmo tem servido, irmãos, de conforto para os filhos de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas na minha vida esse salmo tem uma importância enorme. E quando eu estava pensando no que eu ia pregar para vocês, eu poderia trazer aqui uma aula de teologia, rebuscar as minhas palavras, mas eu disse não. Qual é o dever do pregador, irmãos? Alimentar as ovelhas. Eu não preciso falar bonito. Eu tenho que sentir que vocês saíram daqui hoje alimentados. Eu quero sair daqui hoje com a certeza de que vocês saíram daqui com a sua fé fortalecida. Essa é a principal missão desta manhã deste pregador. Fortalecer, alimentar vocês espiritualmente. O Salmo diz assim, o Senhor é o quê? Mas ele diz mais, não diz? O Senhor é o meu pastor e nada o quê? Me faltará. Esse Salmo nos traz a certeza de que o Senhor é o ponto central da minha vida. Nada me faltará, porque Ele é o meu pastor. A ovelha titubeia diante da orientação do pastor? Não. O pastor diz assim, vamos por aqui, e ele assobia, e ele balança um sino, e a ovelha vai o quê? Atrás, sem dar um balido. Por isso, o Salmo começa com essa introdução. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque aqui nesse momento, entre o pastor e a ovelha, se estabelece uma relação de confiança. E o restante do Salmo vai discorrer dessa forma. Ele vai explorar justamente essa relação de confiança entre o pastor e a ovelha. Acompanhem comigo aqui, irmão, que diz as Sagradas Escrituras. Ele diz assim, ele me faz o quê? Repousar em pastos o quê? A igreja responde,
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E eu lhes pergunto nesta manhã. A vida nesse mundo é fácil? Muito difícil, né, irmãos? Ganhar o pão de cada dia, se livrar dos perigos do trânsito, se livrar dos assaltos, se livrar de toda a maldade que se encontra no coração dos homens. Mas o Senhor me leva para onde? Para onde? Lê na tua Bíblia aí, para onde o Senhor me leva? Para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes. É por isso que eu e você somos diferentes, sabe, meu irmão? É por isso que eu e você somos diferentes. Porque nós temos um pastor que nos conduz, que nos tira desse mundo de angústia, de dor e de sofrimento, e nos leva às águas tranquilas. Enquanto o mundo inteiro está aflito, o povo adventista, o povo de Deus, é diferente, porque ele tem fé, ele tem confiança em quem? No seu pastor. A gente lê o Salmo 23 de forma corriqueira, e a gente muitas vezes não se detém para entender os meandros, as entrelinhas que existem nesse salmo. Mas esse salmo, irmãos, é um chamamento hoje, para você e para mim. A confiança é um chamamento para a confiança no Senhor Jesus. E só sabe o que é isso, irmãos, quem passou por dificuldades na vida. Quem passou pela dor. Eu não sei qual é a sua aflição nessa manhã. Eu não sei qual é o seu sofrimento e nem por que você está aqui. Mas o Senhor sabe. E eu tenho uma coisa para dizer para você de forma especial. Para você que está me olhando e me ouvindo nesta manhã. Nenhum sofrimento seu é maior do que o poder da glória de Deus. E Ele está olhando para os seus filhos. E Ele ama seus filhos. E Ele conduz os seus filhos para pastos verdejantes. Sabe o que é isso, irmãos? Pastos verdejantes é abundância de alimento. É abundância de saúde, é abundância financeira, porque os filhos de Deus não nasceram para ser miseráveis, pobres. Os filhos de Deus nasceram para ser ricos, para terem o suficiente para viver, para ter o suficiente para usar na casa de Deus, na pregação do Evangelho. As águas tranquilas, Ele me leva às águas tranquilas. Que águas tranquilas são essas? É o remédio da salvação que penetra no teu corpo, na tua vida, e que te coloca no colo de Deus. Enquanto está todo mundo desesperado, vocês querem fazer um paralelo aqui entre os filhos de Deus e os filhos do diabo? Vamos fazer para a gente entender? Vamos. O Senhor me leva para onde? Para pastos verdejantes e águas tranquilas. Os filhos do diabo, o Apocalipse diz assim, eles são atormentados de dia e de noite. Olha o contraste. Enquanto você, meu irmão, é levado para pastos verdejantes e águas tranquilas, os filhos do diabo são atormentados de dia e de noite. Vou dar um exemplo.
Você, sexta-feira, 6 horas da tarde, você está recebendo a bênção do sábado. Você cessa todas as suas atividades seculares e agora você mergulha mais profundamente nas águas tranquilas do sábado. Olha o filho do diabo. Olha o filho do diabo. Presta atenção agora. O filho do diabo sai na sexta-feira do trabalho, ele vai para onde? Para o bar, encher a cara de cachaça. Aí no outro dia, ele tem que trabalhar. E o diabo diz, você tem que trabalhar. Vai trabalhar para ganhar mais dinheiro e gastar mais com bebida e com mulher. Vai lá. Aí ele sai do trabalho 1 hora da tarde, no sábado, com dinheiro no bolso. E ele entra no dilema. Vou para casa ou vou para o bar? Vai para o bar. Gasta tudo o que ele tem e volta para casa sem nada, gerando conflito com a esposa, com os filhos, com todo mundo. E quando chega na segunda-feira, começa tudo outra vez. Essa é a diferença entre os pastos verdejantes, as águas tranquilas e os filhos do diabo. Ler o Salmo 23 é refletir sobre tudo isso. É refletir sobre tudo isso. Você muitas vezes, mas que chatice, tem que ir para a igreja de novo. Não pense assim. Aqui são os pastos verdejantes. E eu, como primeiro ancião, eu tenho que estar todo dia na minha igreja. É todo dia mesmo, porque às vezes é uma telha que quebrou, é uma lâmpada que precisa trocar. Agora mesmo, essa semana, quarta e quinta-feira, eu estava na igreja no período da tarde, na minha folga, fui lá pintar o hall de entrada da igreja. E minha esposa disse assim, tu não para não, rapaz? Eu falei, mas eu não sou filho do diabo, eu estou trabalhando para o meu Deus. E hoje a secretária me disse assim, está todo mundo encantado, porque a entrada da igreja está a coisa mais linda. Eu falei, está vendo? Falei para ela, tu está vendo aí? Irmãos, a maior alegria do cristão deve ser estar na casa de Deus. Quando eu ultrapassei esse portão, ali hoje de manhã, eu disse, eu estou em território sagrado. Cheguei na casa do meu Deus, e os meus irmãos estão me esperando. Glória a Deus, digam. Glória a Deus. Isso é uma alegria, irmãos. Uma felicidade sem fim. Vamos continuar meditando no Salmo, para a gente ver as maravilhas do que está escrito aqui. Verso 4, ainda que eu ande, por onde, irmãos? Não temerei o mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu já andei no vale da sombra da morte. Preciso contar isso para vocês. Eu já andei no vale da sombra da morte. Eu vi a morte desenhada assim, e eu disse, agora eu vou, Senhor, sê comigo. Eu estudava no colégio, nessa mesma época, junto com Enoque, ali. E eu vi comportar em Porto Velho, eu e um outro colega chamado Gabriel. E eu disse, Gabriel, eu não vou comportar em Porto Velho, eu vou comportar em Vilhena, porque santo de casa não faz milagre, aqui todo mundo me conhece. Tu fica aqui e eu vou para Vilhena. Tu fica aqui na casa dos meus pais e eu vou para Vilhena. Cheguei lá em Vilhena, em menos de 15 dias eu consegui vender e pagar o meu estipêndio, que é a mensalidade do colégio. E eu liguei para o Gabriel e ele disse, Eliezer, eu não vendi nada aqui. Eu falei, eu estou descendo para ir te ajudar. Me espera aí. E eu vim para Porto Velho. E começamos a trabalhar.
com muitas dificuldades, mas conseguimos fazer o estipêndio dele também. E aí, chegou a hora de voltar para o colégio, e ele disse, vamos voltar, vamos. Pegamos o ônibus aqui, naquela época a estrada ainda era boa, nós pegamos aqui e fomos numa tal de Viação Mota, lembro até hoje o nome da aviação. Pegamos o ônibus e fomos para Manaus, saímos daqui 4 horas da tarde, era para a gente estar lá no outro dia, no máximo até as 8 da noite. Mas no meio do caminho, o ônibus quebrou, houve problema com o pneu furado, e a última balsa que cruzava o Rio Negro, ela cruzava às 9 horas da noite, não, 10 horas da noite, a última balsa. E quando nós chegamos no Careiro, era 11h30 da noite. E a balsa já tinha partido, agora nós só teríamos balsa para cruzar no outro dia de manhã. Irmãos, mosquito, carapanã, que você não podia abrir a boca. Se abrisse a boca, ela te carregava. Coisa terrível. Mês de fevereiro, chuvoso, malária batendo nos 4 cantos. E o Gabriel se desesperou e falou assim, Eliezer, vamos fazer o seguinte, tu está vendo aquelas canoinhas ali? Essas canoinhas aí atravessa. Tu não está vendo o pessoal subindo aí? Eu falei, tu és louco. Eu não vou subir nesse negócio de jeito nenhum. Aí tu vai ficar aqui, olha a coisa, né? E tu vai ficar aqui sendo ferrado a noite inteira, porque amanhã cedo tu está com malária, como é que a gente... Eu sei que ele me meteu tanta conversa na orelha que eu disse, vamos. Irmãos, era um casquinho de nada. Subimos ali, mulher grávida, criança, tudo doido, né? Porque pessoas dessas não são normais. E eu junto. Eu acho que o único que tinha juízo ali era eu. Eu com uma mochila na costa, um violão na mão, era só o que eu tinha na vida. E entramos naquele barco. Irmãos, o rio Amazonas, ele é tão largo, que tem lugar que você não vê a margem do outro lado. É uma coisa absurda. São 45 minutos para fazer aquela travessia. E eu me aventurei, subi nesse barco. De repente aquele barco começou a cruzar o rio, e foi, e de repente nós olhamos para o outro lado, e vi uma cidade flutuante. Um navio tão grande que parecia uma vila, uma cidade. Vocês estão preocupados, né? Eu também estou. Irmãos, o cara do barquinho começou a acelerar. E eu disse, ele está pensando que ele vai cruzar na frente daquela cidade. Irmãos, e ele acelerou, e acelerou. Num determinado momento eu disse, ele não vai conseguir passar na frente do barco. E eu já catei minha mochila e meu violão, e disse, vou para dentro d'água. A mulherada começou a gritar, menino chorando, mulher gritando, e eu, se acalma, como se acalma numa situação daquela? Irmãos, e veio as ondas, o banzeiro. Irmão, jogava esse barco para cima assim, que parecia um brinquedo. Eu vi a ponta da proa saindo fora d'água. E eu corri para a ponta, eu digo, ele virá que eu já estou caindo dentro d'água. Irmãos, o problema não era saber nadar, o problema é um monte de bicho que está lá te esperando, lá embaixo. Irmãos, nós ficamos mais ou menos uma meia hora pulando dentro d'água, para cima e para baixo. Quando o negócio terminou, eu tinha ânsia de vômito, eu não sei se era por nervoso ou pelo balanço do barco. Virei para o Gabriel e falei assim, essa tu me deve. Eu entrei pelo vale da sombra
da morte. E naquele momento, irmãos, eu me lembrei deste verso e clamei a Deus. E disse para Ele na minha oração, falando alto para tentar acalmar os outros, eu dizia assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. E o Senhor cuidou de mim, irmãos. E Ele está disposto a cuidar de você também. Toda vez que você passar pela sombra do vale, tenha certeza que o Senhor vai lhe guardar. No verso 5 ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele diz assim: se você me obedecer, aqueles que te odeiam, aqueles que falam mal de você, aqueles que vilipendiam o seu nome, serão humilhados, porque eu te exaltarei. E ele ainda diz mais assim: eu vou servir um banquete na frente dos teus inimigos, para eles saberem que você tem um Deus poderoso. Queridos, unges-me a minha cabeça com óleo. O óleo é o Espírito Santo. Além dele humilhar os meus inimigos, ele me dá uma porção dobrada do seu Santo Espírito. Vale a pena andar com Deus ou não? Vale a pena andar com Deus ou vale a pena ser servo de Satanás? Não tenham dúvidas. E aí o verso 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei aonde? Para todo? É por isso, irmãos, que eu fiquei feliz quando eu cheguei hoje de manhã, porque eu tinha certeza que estava chegando na casa do Senhor. Que alegria, irmãos, que bênção nós podermos a cada sábado estarmos juntos, congregados, reunidos, partilhando essa fé maravilhosa que Deus nos concede. Por isso, nesse momento, eu vou tocar 2 hinos de adoração ao Senhor aqui, no meu violino. Prestem atenção.
Então, por todas essas coisas, irmãos, vale a pena ser filho de Deus. Por tudo isso que eu falei nesta manhã. E eu espero que os irmãos saiam daqui alimentados. Quantos se sentem alimentados espiritualmente nessa manhã? Amém. Fiquem de pé. Glória a Deus por isso. Aprenderam alguma coisa nessa manhã? Graças a Deus. Deus seja louvado por isso. E que nós possamos, todos os dias da nossa vida, engrandecer o nome do Senhor Jesus até a sua volta. Todas as vezes que vocês precisarem de mim, tenho certeza que eu vou dar um jeito de voltar aqui. Tá bom? Pode não ser no primeiro momento, mas a gente vai dar um jeito de estar com vocês aqui, com toda certeza. Tá bom? Eu posso trazer um grupo de músicos que eu tenho lá na igreja para tocar para vocês, e vocês vão ficar muito felizes. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque partilhamos o pão da vida com a igreja do Leão de Judá. Abençoa cada irmão aqui com as suas necessidades, com as suas fraquezas, com as suas imperfeições. Fortalece a fé de cada um, Senhor Deus. Ajuda aqueles que estão no leito de dor, passando por dificuldades. Sara, Senhor Deus, de acordo com Tua vontade. Abençoa, Senhor Deus, também aqueles que estão doentes espiritualmente, fracos na fé. Restaura-lhes, Senhor Deus, dá-lhes vigor. Leva este, Senhor Deus, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. E que essas águas possam sarar as feridas de dores e sofrimentos. Abrevia, Senhor Jesus, a Tua volta, mas também prepara-nos para o grande encontro que temos marcado contigo. Que ninguém aqui dessa igreja, Senhor Deus, possa se furtar a estar presente no lago da vida, debaixo da árvore da vida. Que todos nós possamos Te adorar para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.